Bem tornado, tifoso bianconero, tchau, torcedor da Juve, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus, e eu falo em nome do fã-clube oficial da Juve no Brasil, deixa eu ajeitar aqui, JFC, São Paulo do Brasil, estamos no site oficial da Juventus, representando a velha senhora aqui no Brasil. Bom, primeiro, antes de falar desse vexame, porque foi um vexame, dizer que fica aqui a nossa solidariedade e a nossa esperança de que nada tão sério tenha acontecido com o Ciro Immobile, o atacante da Lazio, que teve aí um acidente gravíssimo e está no hospital, já deu aí as primeiras palavras, enfim, acidente de trânsito, na verdade um acidente que envolvia, se eu bem vi direito, um trem, né? Enfim, o negócio foi feio, teve fratura, espero que o Immobile se recupere e que possa, antes de voltar a jogar, que não seja nada sério com a sua saúde. Enfim, fica aqui nosso pensamento positivo para o Immobile. Dito isso, a Juventus conseguiu a proeza de perder para o Sassuolo, que não é... O Sassuolo, há uns 3 anos atrás, era um time um pouco mais forte, né? Tinha alguns jogadores até que não são bons, mas que estavam num momento bom, né? Alguns até foram para a seleção. O próprio Locatelli era do Sassuolo, e essa não é a melhor versão do Sassuolo, por isso que é um vexame, né? O Sassuolo não fez nada, absolutamente nada para vencer a partida, mas por outro lado a Juventus fez tudo para perder a partida. Essa é a síntese. O Sassuolo não fez nada para vencer, mas a Juventus fez de tudo para perder e prevaleceu a segunda opção. Não dá para o Allegri começar com 3-5-2, independente do adversário. Ele insiste no 3-5-2, é um erro gravíssimo e pode pôr na culpa do Allegri a derrota de hoje. Não bastasse errar, ainda comete um doppio errore, um erro duplo, porque todo mundo viu, o gol do Sassuolo sai numa infelicidade do Fagioli, e aí, na sequência, ele saca o Fagioli do time. O Fagioli que depois ficou lá aos prantos, no banco, chorando. E acabou o jogo, para quem não sabe, ele continuou chorando no vestiário. E o seu Allegri, ao tirar ele do jogo lá, após o erro, praticamente está dizendo que ele é o culpado. Ele, Fagioli. Quer dizer, ao invés de ele dar moral pro rapaz, ele saca na hora do erro. Em compensação, um jogador que eu espero que nunca mais vista a camisa da Juventus, porque ele não vai ficar, graças a Deus, é o tal do Paredes. É por isso que eu sou contra a vinda de certos medalhões que não têm um comprometimento com as cores bianconera. Isso vale para treinador também. Sou contra a chegada de treinador medalhão. Uma coisa é querer o Allegri fora, outra coisa é querer vir medalhão. Se não tiver uma identificação, não. A não ser que seja o Zidane da vida. Isso é um assunto para outro vídeo. Depois eu vou explicar o porquê. E por que o Gasperini não daria certo na Juventus. Eu explico, tá? Só para resumir, o Gasperini com medalhão não funciona. E a Juventus não pode ter um elenco nível de Atalanta. Isso é para outro vídeo. Partida de hoje que ninguém foi bem. Podemos dizer que 3 jogadores se salvam. O Gatti, o Perin, que mais uma vez fez uma defesaça, né? E o estreante Barbieri. Barbieri que na verdade chegou a jogar uns minutos aí durante a temporada, agora não me foge a partida, qual foi, mas o Barbieri, começando a partida como titular, não comprometeu. O Gatti fez uma boa partida, se salvou, e o Perin, se não fosse ele, teríamos perdido por 2. São os únicos que se salvam, o que não significa
que diminui a vergonha. Mas a melhor figura da Juve hoje nem entrou em campo. Foi o Pensolho que foi lá e consolou o Fagioli enquanto ele chorava no banco de reservas. Enquanto o treinador, que tem que ser o líder, que tem que ser o condutor de um time, acaba com o psicológico do jogador, tirando ele de campo na hora do erro, o Pensolho, que sempre foi um cara bom de grupo, vai lá e consola o Fagioli. Essa é a minha observação, essa é o que eu vejo a nota boa da partida. É claro que a gente sabe que já desde a época do Pirlo existem algumas partidas que foram show de horrores. A derrota, por exemplo, para aquele time Benevento, 1-0 em Turim, num erro errado do Arthur, quando o Pirlo era técnico. A derrota de hoje, a própria derrota no primeiro turno para o Monza. Né? Claro que essas coisas denigrem a imagem da equipe. E é claro que a gente tem um time limitado. Agora, com todo respeito ao Sassuolo, se você tem o Rabiot, que quase fez um gol no final, né? O goleiro deles fez uma defesaça. Se no papel tem Rabiot, se no papel tem Vlahovic, se no papel tem o Pogba, que entrou no fim, o próprio Chiesa, você não pode não ganhar desses caras. Não pode. Na pior das hipóteses, empatar. Jogar mal, eu entendo. No futebol você perde, você ganha e você empata. Se você joga mal, a tendência é perder. Tem dia que não dá certo, tem dia que você não está bem. O que eu não vou aceitar é a falta de espírito e principalmente orgulho de vestir essa camisa. Mais uma vez, eu cito o Paredes. Porque o jogador pode ser ruim, o jogador pode não estar no dia bom, mas se ele tiver o espírito, se ele tiver o orgulho de vestir a camisa, essa camisa, a gente entende e olha para frente. Então, é sim direcionado ao Paredes. Aqui a gente mostra, aponta os nomes aos bois ou aos cornos, geralmente aos cornos aqui, né? O que poderia acontecer para melhorar o meu humor e o humor da torcida? Bom, primeiro, óbvio, porque o fim de semana os resultados esportivos da rodada foram muito interessantes, né? O Milan não vai além de um empate, a Inter consegue perder, né? Apesar que o Monza tem o Paladino, que é bom treinador, e o Napoli não vai além de um empate, apesar que o Napoli já está com a mão na taça. O que pode melhorar o humor é quinta-feira, tudo que a gente não viu aqui de vontade e de orgulho, que a gente possa ver exatamente o contrário na quinta-feira contra o Sporting lá. Porque eles vão vir com muita fome. A vantagem é mínima, o empate é nosso. Então tudo o que faltou aqui, não estou falando de técnica, estou falando de vontade. Que seja o contrário na quinta-feira. E que a gente possa vencer. Não é nem empatar, é vencer. Para dar moral, para chegar na semifinal com moral. Ó, vencemos os 2 jogos, dentro e fora. E o fora jogamos bem e vencemos bem. Bem que eu digo não é o placar. Pode ser 1-0, mas jogando bem. E claro, para terminar, que no próximo domingo a gente possa, na nossa casa, bater no Napoli. Que seja de 1-0, mas que a gente vença o Napoli. Porque aí, quando eles forem comemorar o título, e deram 5 na gente, sendo a última vez que isso aconteceu foi quando o Maradona jogava, eles têm que também aceitar, tem que ter esse carimbo na faixa deles, e uma questão de orgulho.
Acho que a raiva e desilusão que nós estamos sentindo hoje só vai ser convertida em alegria se bater justamente o Napoli daqui a uma semana. Fora isso, eu espero que, acabando a temporada, o seu Allegri não continue na Juventus. Quarta-feira é um dia importante. Vamos ver aí o resultado desse imbróglio dos 15 pontos. Fica, não fica com a gente, vão tirar, vão devolver. Quarta-feira a gente vai saber. E eu não quero acreditar que os caras entraram hoje desmotivados pela possibilidade de que lá na frente tirem 30 pontos. Não quero acreditar nisso, porque aí, a não ser que eles saibam de alguma coisa, mas ainda assim não justificaria. É isso, ragazzi. Sassuolo 1, vitória merecida deles. Não porque eles mereceram, é contraditório, mas porque a gente fez de tudo para perder. Juventus 0, mais uma vergonha na conta do Allegri. Mais uma vergonha na conta do Allegri. Essa de hoje vai na conta dele. 3-5-2 não funciona com a Juve, com essa Juve. Dá um like no vídeo, espalhe para os amigos. Finestra Bianconero volta na semana. Sempre Forza Juve, independentemente da vergonha que você, torcedor tifoso, você não tem que ter vergonha dessa camisa, não. Quem tem que ter vergonha são jogadores nível Paredes. Nível Paredes. Ciao, ragazzi.